Como que você está vendo o cenário atual? O quanto que te preocupa, né, o lado fiscal? O quanto que te preocupa ou te preocupou o lado monetário, né? A gente teve ali uma certa divergência na penúltima reunião do Copom, na última já trouxe um alinhamento, né, que eu não sei o quanto que você vê de maneira positiva, enfim. Por toda a sua experiência como gestor, como ex-diretor do BC, como é que você está vendo o cenário brasileiro? Eu acho que o cenário brasileiro está sendo caracterizado por uma erosão gradual dos fundamentos. Tá? E eu acho que isso vem pelo programa econômico que vem sendo implementado por essa administração. Tá? E quando eu falo isso, né, eu acho que a métrica, para mim, eu ainda tenho uma métrica, de novo, talvez tenha uma formação já mais antiga, né, para padrões atuais, né, porque tem muita gente que atualmente acha que o nível de dívida pública não importa. Né? Então a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, a gente estava falando, né, os Estados Unidos estão numa trajetória de um crescimento forte do endividamento público. Né? O mundo inteiro está muito mais endividado hoje do que estava no período pré-Covid. Né? E tem um monte de gente que acha que não importa. Olha o Japão, olha a Alemanha, né? Olha a Itália, todo mundo tem dívida muito alta, por que a gente não pode ter dívida alta? Né? E aí tem tanta necessidade de curto prazo, de gastos, e que a gente pode financiar isso com endividamento e isso não tem muito problema. Né? A minha avaliação é um pouco diferente. Né? Eu acho que a gente, com o arcabouço fiscal mesmo sendo cumprido, né, as estimativas conservadoras é que durante os 4 anos dessa administração a gente vai ter um crescimento de dívida PIB de 10 pontos percentuais do PIB. A gente vai sair de alguma coisa em torno de 71% do PIB para alguma coisa, 71, 72, para alguma coisa 82. E se você for otimista. Né? Se você for não tão otimista nos números, os números crescem mais ou menos em torno até 12 pontos percentuais do PIB. Ou até, né, dependendo das coisas, um pouco mais do que isso. É muita coisa. Né? Então, eu acho que isso gera uma incerteza do ponto de vista de quem toma decisões hoje sobre o futuro, né, sobre quando é que a dívida vai se estabilizar. Porque não é só uma questão de que cresce 12, é que você não sabe, com parâmetros razoáveis, quando é que ela estabiliza. Então, o que isso faz é que isso cria uma perspectiva de desorganização da economia lá para frente, com um nível de dívida muito mais alto, que todo mundo pede muito mais prêmio hoje em dia. E quando você pede mais prêmio, significa uma taxa de juros real mais elevada, na média. E não é a taxa Selic que a gente está falando aqui. É a taxa da NTNB. É a taxa da taxa de juros de 5, a taxa de 10 anos do Brasil. E uma taxa de juros real mais elevada, tudo mais constante, é igual a crescimento menor. Então, o que a gente está fazendo é como se a gente estivesse antecipando o crescimento. Então, vamos trazendo um monte de crescimento lá da frente para hoje, gastando mais, mas o troco disso é que lá na frente eu vou ter menos crescimento, porque eu vou ter que pagar a dívida. E o juro está muito mais alto. Né? Então, eu acho que não se trata necessariamente de falar, bom, a dívida precisa ser... Não, o número certo é 75% do PIB. Não existe uma métrica do que é certo e do que é errado. Mas eu preciso ter uma perspectiva de aonde essa dívida estabiliza. Né? Porque aí eu consigo falar, bom, se ela vai estabilizar, aqui eu tenho uma ideia do prêmio de risco e consigo organizar a economia. Mas se eu não sei, na dúvida você cobra mais prêmio do risco. Né? Então eu acho que o programa econômico que vem sendo adotado, ele falha, ele peca por esse elemento. De deixar em aberto a ideia de aonde e quando essa dívida vai estabilizar. Então a gente pode discutir se a meta de 2025 vai ser atingida ou não, mas não é 0,25 que vai fazer a diferença. O que a gente está discutindo aqui é o seguinte, isso vai estabilizar ou não vai? E se ela não tem essa perspectiva, ela cria muita incerteza. Se ela cria incerteza, né, é como se dissesse o seguinte, a âncora fiscal, ela serve exatamente para reduzir, quando é uma âncora fiscal crível, né, ela reduz incertezas. Quando ela reduz incertezas, ela reduz taxa de juros reais longas. Né? E quando a âncora fiscal perde credibilidade, na verdade você trabalha com muito mais prêmio. E aí, olhando a outra parte do modelo, né, que é quando você não tem uma âncora fiscal forte, você precisa de uma âncora monetária forte. Isso significa que você precisa ter uma taxa de juros que tudo mais constante, ela vai ser mais alta. Né? Então, é como se dissesse o seguinte, tá? Olha, como eu tenho mais endividamento e vou ter mais isso aqui, a taxa neutra do Brasil ela vai ser mais alta. Então, a taxa de juros média com que o Brasil vai ter que trabalhar, ela vai ser mais alta. Então, isso põe uma restrição para o Banco Central. E tem um outro problema que a gente acabou de dizer, que no mundo que a gente está vivendo,
né? Onde o que a gente acabou de dizer é que, né, se o juro aqui cair muito, como eu tenho muita incerteza, você gera fuga de capitais. Então, a pressão no câmbio ela é muito relevante. Então, você acaba vendo que a maneira como você está implementando o regime atual, ele não te conduz para um ambiente que você acha que ele seja de um crescimento virtuoso à frente. Principalmente pela incerteza que você tem e a base que eu acho que a gente tem a questão fiscal. Né? Então, isso gera uma preocupação grande. E a implicação para os ativos é que, logicamente, né, num ambiente onde a economia não vai crescer muito e tem muita incerteza, né, se a taxa de juros real é mais alta, você desconta o valor futuro dos receitas das empresas, uma taxa muito mais alta, e o crescimento vai ser menor, portanto os earnings vão ser menores. Então, assim, a valuation das empresas tem que ser mais baixo. Né, o câmbio tem que ser mais depreciado. A incerteza gera, né, menos investimento e mais gargalo de crescimento que você possa ter. E quando você força mais, você gera mais pressão inflacionária. Então, é todo um modelo que te leva para você ter tanta incerteza que você paralisa, né? Ou você busca alternativas fora do Brasil. Então, é difícil achar que... onde eu acho que... Como isso se resolve, né, para o lado bom? Você precisa endereçar no meio essa questão de quando é que a dívida brasileira vai se estabilizar. Né? Na hora que você tiver a resposta para isso, acho que todo o outro vai no lugar. Mas esse é o problema, né? Porque, assim, sempre que a gente tem conversa com gestores, principalmente multimercado, né, que pode acabar, tem que olhar para tudo, né? Existia uma frase, né, que muitas vezes se usava, né? Estou cautelosamente otimista, né? Que é quase como o otimista pero no mútil, ou até o cautelosamente pessimista, né? Mas te ouvindo, parece que a sua visão é que o Brasil é um case estruturalmente pessimista enquanto vai, pelo menos até 2026. Ou tem alguma chance de ter uma virada de chave no que o governo ou quem que está conduzindo o plano econômico pode fazer? Essa é a grande pergunta. Mas, né, a história é, se não houver uma virada, não. Né, porque você está inexoravelmente aumentando a incerteza e não reduzindo. Né? Tipicamente, ajustes fiscais são feitos, tá? Quando você olha o ciclo político, de economia política e tal, ajuste fiscal, em geral, é feito no primeiro ano de mandato. Uhum. Que é quando você está mais longe da eleição. A gente, na verdade, fez uma expansão fiscal no primeiro ano de mandato, e aí tem toda uma questão de justificado, né, que você ouve, entende, a racional era mais... Não, era o seguinte, olha, você estava numa situação de crise política. Se você fizesse um ajuste fiscal, você ia perder tanta popularidade que você ia desmantelar o apoio político do novo presidente muito rápido. E nessa condição não permitia, então era melhor fazer o crescimento. Enfim, como economista, tudo na vida tem custos e consequências, né? Então você pode achar que essa era uma racional e que foi razoável fazer isso. Só que a vida tem consequências, né? E a consequência é o tamanho do prêmio de risco que as pessoas pararam e falaram: bom, você não fez o ajuste no primeiro, quando é que você vai fazer? Pertinho da eleição? É possível que sim, né? Mas difícil, né? É difícil. Ex ante você vai comprar essa história? Né? Na dúvida, você fala, bom, se não veio agora, o próximo ajuste tem que ser 2027. Antes não vem. Uhum. Então, significa que não vai ter essa virada. Então, se não vai ter essa virada, vai ser difícil fazer o negócio funcionar. Não, é que é um... Mas... conclui, desculpa. Mas, né, depende... O que acontece é que isso leva é uma antecipação do prêmio que você tem em uma situação de crise. Uhum. E situações de crise pode levar a uma mudança do que está sendo feito. Né? Então, assim, mas eu não estou vendo nesse momento ainda, com os preços do jeito que eles estão aqui, o governo se mobilizando para fazer uma mudança expressiva nisso aqui. O que seria uma mudança expressiva dentro do que está sendo falado aqui? Tem essa discussão toda sobre a desvinculação das receitas de saúde e educação, tem a discussão da vinculação do salário mínimo, tem a discussão de ser capaz de você correr atrás de uma receita expressiva que é pagas em subsídios tributários. Então, são todas questões, cada uma delas, que tem um custo político relevante, mas que elas podiam ajudar bastante. Então, assim, se a gente tem uma evolução nisso aqui, isso aqui vai ter impacto no mercado. Você reduz a incerteza e aí você para esses preços todos que estão aí, estão super atrativos. Uhum. A bolsa, o dólar, o juro, a NTNB, está tudo muito atrativo se você tiver uma mudança como essa. Tá. Né? Então, a sua pergunta, só voltando para o originalmente que você fez a pergunta, é como é que a gente está pensando no Brasil? O que está pensando no Brasil, no fundo, é o seguinte, olha, no preço que está, não vai ficar. O real não é 5,45. A bolsa não é 122.
ou é muito melhor ou é muito pior. Porque o que está aqui não é o equilíbrio estável. Então, no fundo, o nosso olhar aqui é pensar o seguinte, né? Existe a perspectiva de ter uma reação que basicamente aumente a credibilidade da questão de natureza fiscal no país? Existe uma ação que de fato reforça o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet no sentido de reforçar a credibilidade da âncora fiscal do país? Né? Dependendo do tamanho da pressão que as pessoas param e olham e sentem na economia, sim. Por enquanto ainda não parece ser o caso. Porque... Por enquanto ainda parece tímido. Ouvindo sua análise, conectando com o episódio que a gente fez semana passada, que agora às terças a gente tem sempre feito o episódio ao vivo, e o Brasil não tem dado a direção correta de como as coisas deveriam ser feitas, e o externo não tende a ajudar, né? Porque se o juro lá não vai cair tão forte, o dólar vai continuar forte, o dinheiro não vai vir para cá. Então o Brasil não vai ter também uma ajuda externa, como poderia ter em outras ocasiões. E aí, pegando um gancho do que foi dito na semana passada, o Brasil ainda talvez precisaria piorar para ligar esse senso de urgência, que é um pouco do que você falou agora, né? O governo ainda não vê uma necessidade tão grande de mudança. Meu ponto aí se isso de fato acontecer, né, se essa piora de preços vier, isso por si só já poderia alimentar uma chance de virada? Assim, veja bem, eu não estou defendendo aqui que precisa ter uma piora de preços ou torcendo para isso, tá? O que eu estou dizendo aqui, eu estou vendo assim, eu olho para os preços de mercado, tem muita gente que acha que o mercado pressiona, etc. O mercado, no meu entender, é muito mais um termômetro da situação, e é um termômetro visível, né, do que está acontecendo. Né? Então, o que eu acho é o seguinte, se existe um sentimento de que a coisa não está indo bem, é natural que haja uma deterioração dos preços de mercado. E por outro lado, na hora que você está com uma febre e vê que o termômetro está indicando que passou de um certo patamar, você toma o remédio, se não tomar o remédio, o negócio não funciona. Então, no fundo, né, eu acho que a ideia é muito, eu acho que essa, você ir gerenciando as ações de política econômica e política em geral, né, dentro da administração pública, de acordo com o que o termômetro está te dizendo. Né? Então, acho que, no fundo, é um pouco... E aí, a avaliação é que é uma maneira de você, inclusive, verificar se o que você está fazendo está contribuindo para reduzir a incerteza ou não. Né? É que talvez a gente já tenha alguns termômetros que as pessoas não olham tanto, né? Porque assim, a Selic continua no mesmo patamar, mas os juros futuros não, né? Já estão num patamar mais alto. O Ibovespa talvez não caiu tanto, mas se você olhar em dólar, a queda já é maior. Ou então o índice de small caps, que uma coisa que é interessante é qual é a sua reação, né? Se a sua reação é tomar medidas efetivas para lidar com o problema, né? E reconhecer que existe um problema e tomar medidas efetivas com o problema, né? O termômetro tem que refletir isso. No entanto, é muito curioso o que aconteceu ao longo desse ano. Veja bem, a taxa Selic caiu esse ano. Ela só parou de cair agora. Mas a taxa longa, pega janeiro 29, por exemplo, ele fechou o ano, estava em torno de 10. E operou hoje a 12. Ou seja, enquanto a Selic estava caindo, o juro real e o juro longo no Brasil só abriu esse ano. Isso é uma indicação forte que o problema não é o Banco Central. O problema está em algum outro lugar. Mas se você olha para o problema e fala assim, não, o problema é o Banco Central... Fala assim, bom, então ainda não tem uma leitura, o termômetro ainda não conseguiu transmitir a informação que, teoricamente, o termômetro deveria estar transmitindo, né? E aí a febre pode subir mais. Mas tem uma solução aí que já foi adotada em outros momentos, que se você não quer ter essa percepção da febre, você quebra o termômetro, né? Acho que é um indicativo de que realmente você não está querendo olhar os sinais que o mercado está dando, né? Não existe essa preocupação. Assim, eu acho que a gente está muito longe de quebras institucionais como aconteceram no passado, de você ir lá e quebrar o termômetro. Tá? Aquela volta daquele discurso gasto é vida, você acha que ele está bem mais... Não, eu estou falando o seguinte, né? O que você falou é o seguinte, bom, por que você não controla o termômetro? Em vez de controlar a causa da febre, vamos chamar assim, né? No fundo, é o seguinte, você vai lá, você pode intervir no câmbio. Você pode intervir na ponta longa da curva brasileira.
Né? Então, existem maneiras de você fazer uma intervenção, mudar o regime de política econômica para intervir e quebrar a funcionalidade do termômetro. Eu acho que a gente está muito, muito longe. Já aconteceu no passado do Brasil, não muito distante. Tá? Mas eu acho que a gente está muito, muito longe de qualquer situação como essa. Eu acho que existe um enfraquecimento, sim, dos fundamentos do Brasil, mas não nesse nível. Tá? Bom, e então para resumir suas posições em Brasil... Uma posição muito cautelosa nesse momento, né? Seja porque a gente está tentando avaliar exatamente até onde a situação pode ir. Tem um componente global que a gente já mencionou e tem um componente que o preço o câmbio já é 5,45. A bolsa já está em 122. A TNB longa já está em cima. Ou seja, os prêmios que estão no Brasil são prêmios de uma situação bastante deteriorada. O mercado, lógico, ele se antecipa, né? E precifica muito mais situações difíceis antes até delas acontecerem. Né? Então, se você tiver medidas efetivas, é possível que esses prêmios fechem. Então, não é óbvio nesse momento que você queira estar com posições muito grandes, pessimistas no Brasil a esses preços. Tá? No entanto, o viés é sempre uma história de você olha para onde está e olha o que está acontecendo. Se não tiver uma reação, né, talvez você precise de mais prêmio do que você tem nesse momento. Então, são posições muito cautelosas. Essencialmente, o que a gente tem dentro do book? A gente tem posições de NTNB, de novo, a taxa de juros, né, a 6,30, 6,50, dependendo do vértice que você vê, são bastante taxa. Né? Mas uma parte disso está protegida, como a gente está muito cauteloso, uma parte disso protegidas no DI, ou seja, uma parte delas é coberta com inflação implícita, está no trade de inflação implícita e não simplesmente juro real, e tem uma parte grande do portfólio que está comprado em dólar. Né? De novo, a tese do dólar não é só o Brasil, tem um componente que eu acabei de falar para vocês que eu gosto do dólar de uma maneira geral. Né? Então, acho que a maneira de você ir cautelosamente num ambiente como esse no Brasil é ter um portfólio mais defensivo, né? E avaliar. O ambiente está muito movediço, né? E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto aqui quanto lá fora, e avaliar a qualquer momento. Acho que essa é uma das vantagens grandes que você tem do multimercado, né? Que é você estar em mercados diferentes, mas você está em ativos líquidos, que permitem que você mude de opinião. Então, se acontecerem eventos que levem a gente a mudar de opinião, a gente está, né, de mente aberta a mudar. O viés nesse momento está bastante cauteloso, mas logicamente a gente pode mudar para ficar mais cauteloso ou eventualmente para mudar para o outro lado. Mas, enfim, a relação nesse momento é isso.